Boa noite. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Fala galera, beleza? E aí? Vamos bater um papo animado aqui hoje sobre relacionamento, sobre início de relacionamento, que a gente sabe que é sempre muito confuso ali, né? Tem um monte de dúvidas, as pessoas perguntam muito. E nesse bate-papo aqui a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, que necessariamente não é assim exemplo para todo mundo, mas dividir com vocês algumas das dúvidas que a gente teve, enfim, o que aconteceu aí, beleza? Hoje é dia de especial da Arila, de 1 ano. Duda, um beijo. Cati, boa noite pra todo mundo que tá entrando. Vou dar um tempinho aí pra galera ir entrando e a gente começar o nosso bate-papo. Gabi, Mariane. Tem aluna aí, gente? Amandinha, Eduarda, geral entrando aí. Ó, Nanda aí, ó, falando que eu tô dando trabalho. Eu tô cheio de cabelo branco, pode crer. Cara, aqui, ó. Eu no começo do namoro, galera, eu tinha os 3 fiapinhos brancos aqui, tá? Vocês não viram nada aqui, na cabeça tá cheio também. Depois de me conhecer, virou isso aí. É a dona Mila Murta. Vocês não fazem ideia do trabalho que dá, da dor de cabeça que dá. Gente, eu que depois que eu comecei a sair com o Dario, todo mundo acha que eu tenho mais de 30 anos. Isso é um absurdo, eu tenho 26. ela fica irada, assim, possessa quando a gente chega em algum lugar. Vocês têm 30 e poucos anos. Ela, nossa, eu tenho 26. Eu fico chateada que o povo acha que eu sou mais velha. O pessoal acha que eu sou mais novo, é diferente. O pessoal fala que eu tenho 27, 28. Então, galera, sem mais enrolação... Vamos explicar aí pra galera que chegou. Acho que já deu tempo da galera, né, pegar aí o copinho de água pra gente debater aqui sobre vários assuntos. Qual que é a ideia da live de hoje, né? A gente tem uma live toda segunda-feira, 8 da noite, é encontro marcado aqui no Instagram. Mas eu chamei o Dario porque a gente tá fazendo essa live especial de 1 ano de namoro, principalmente com o intuito de discutir sobre convivência no casal, como iniciar um relacionamento, sobre todas essas inseguranças, né, que a gente tem quando a gente começa, ou então quando a gente tá solteira, pra saber quando vale a pena investir, quando não vale. Então, tudo aquilo relacionado a início de relacionamento e rotina, né, convivência no casal. E a gente vai abrir aqui com uma pergunta, eu até anotei algumas aqui no meu caderninho aqui, galera, que é a seguinte: quando é namoro mesmo, né? Porque tem aquela coisa de ficar, você conheceu a pessoa, aí você, enfim, começa a se envolver um pouco com ela, vai se envolvendo mais e mais, só que às vezes não rola aquele pedido de namoro, né, assim, de maneira tão evidente. E aí, quando que é namoro, quando que não é? Tem que ter pedido pra namoro. Deixa eu até aproveitar e perguntar pra galera. Pessoal, tem que rolar pedido de namoro pra ser considerado relacionamento sério ou não tem nada a ver? Não precisa de pedido. O que importa é o sentimento. O que vocês acham? Conta aí. O que você acha, dona Mila Murta? Pois é, enquanto a galera vai respondendo aí, vou dar meu veredito, né? Sempre quando eu trago uma opinião aqui, é nada mais do que a minha opinião. E eu sempre falo com vocês, isso vale para todos os quesitos, tá? A minha opinião não representa uma opinião universal, mas eu tento trazer uma, né, como que eu posso dizer? Um pensamento de maneira generalizada, ou seja, que acontece na maioria das vezes. E o pedido de namoro aqui no Brasil especificamente, ele ainda, né, olha aí, ó, a Rafa aluna... Tem aluna aqui na live, mas o pedido de namoro aqui no Brasil, ele ainda se faz necessário. Ainda é uma coisa que varia conforme a nossa cultura. Então, como eu tenho alguns alunos aí de Portugal, de outros países, principalmente a Europa, não tem muito esse hábito de pedir o outro em namoro. As pessoas começam a se envolver, a ficar junto e simplesmente elas se juntam e não tem um aviso, olha, a partir de agora a gente tá namorando. Eles simplesmente estão. Mas aqui no Brasil ainda tem esse hábito, então se faz necessário. E por que eu acho que isso é bom pra gente aqui do Brasil falar que tem um namoro? Pra não gerar mal entendido. Boa. Disse-me disse. Porque assim, quando você deixa as coisas... eu vou deixar rolar, sem pôr nome, sem rotular, você dá espaço
pra que ele possa arrumar uma desculpa quando ele fizer uma cagada quando for conveniente. E os homens fazem isso, não faz, amor? Eles usam disso pra sair despercebido o vacilo dele, como eu não sabia que a gente tava ficando sério. A regra é clara, né? Quando você, por exemplo, o homem ali, quando ele quer dar uma escapadinha, ele vai numa festa e alguém, né, vê o cara, né, ficando com uma outra menina e tal, ele tem um regulamento ali embaixo do braço, que é basicamente falar, olha, gente, não tem nada assim oficialmente sério. Claro que eu não queria que me vissem fazendo aí, né, enfim, fechando os outros contratos por aí. Mas a gente não tá namorando. Então, assim, eu também concordo, assim, do ponto de vista masculino. Por exemplo, eu fiz questão de pedir a Mila em namoro, justamente, cara, e olha que na época, assim, a gente já tava ficando há um mês e pouquinho, e eu já tava ficando só com ela real, assim mesmo. Eu parei de ficar com outras pessoas que na época eu conhecia e tal, cortei mesmo. Tava apaixonado, gente. E assim, e eu falei, putz, cara, deixa eu ver, cara, porque assim, eu quis meio que tentar saber o que eu tava sentindo na realidade, porque quando você tá ficando com outras pessoas ao mesmo tempo, pode ser que você fique um pouco confuso, né, o teu sentimento ele fica meio misturado, meio embolado. Então eu falei assim, cara, deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí parei de ficar com as outras pessoas. Na verdade, não só parei, eu não tinha muito mais vontade. E aí, cara, quando a gente, depois de um mês, né, a gente ficando, eu achei importante fazer esse pedido. E aí, a gente acabou, né, namorando oficialmente, né, e aí deu tudo certo. Mas eu acho esse pedido importante, sim. Então, e sem contar que, assim, a gente fica se sentindo refém do pedido pra saber como que a gente vai apresentar a pessoa. Porque, assim, fica muito aquele climão, tipo, fulano, o que ele é seu? Vai apresentar pros pais. Qual o momento de levar ele pra casa? Aí tem gente que fala assim, poxa, mas é a atitude que vai dizer se vocês estão namorando ou não. Cuidado, que nem sempre. Eu já fiquei com um cara que me levou pra casa dele, me apresentou pra família, eu já participei de programa familiar, assim, ao longo da semana, e isso não quis dizer nada. Ele continuava ficando com várias meninas, inclusive eu acredito que ele levava essas outras meninas ao mesmo tempo pra casa dele. Então o fato de você conhecer a família dele não te blinda de tipo, ele vai respeitar. Nem sempre, tudo vai depender dos valores de cada um, da liberdade que ele tem em casa. E sabe qual é a treta que acontece? Geralmente data comemorativa. Sei lá, você tá ficando há 8 meses com uma pessoa. Legal. 8 meses é bastante tempo. Sei lá, regularmente, uma vez por semana você encontra a pessoa numa sexta-feira, num domingo, depois num sábado e tal. Tá ficando há 8, 9 meses, né? A criança já tá quase nascendo. E aí chega o bendito Dia dos Namorados. E aí, cara... O que faz? O que você faz? Eu já vi contatinho inventando viagem de trabalho, comprando voo, indo pra uma outra cidade, só pra não ter que lidar com aquele constrangimento. E aí? A gente tá ficando há 8 meses... E aí, Dia dos Namorados, compra presente, não compra, manda cartão, não manda. Então, galera, a melhor coisa para evitar mal-entendido chama para conversar a pessoa fala dos seus sentimentos, fala como é que você se sente e se posiciona. Se a pessoa não quiser compromisso sério, cara, beleza, tchau, cada um vai pro seu caminho. É sempre a melhor coisa. O principal ponto que eu quero trazer pra vocês é assim, precisa de pedido, não precisa de pedido. Mila, mas uma prima minha não teve pedido, eles são casados, foram felizes para sempre. Ok, gente, não vão pegar esses casos raros, específicos, que bom pra sua prima, mas você não pode ficar contando com essa garantia pra depois quebrar a cara, porque a gente sabe que expectativa é uma coisa dolorosa, né? A Fernanda tá aí, beijo pra Nanda, Paulinha também, várias alunas aí ao vivo com a gente. A Rihanna perguntou aqui, legal, tô ficando há 3 meses e já tô me sentindo confusa sobre o que ele quer. Não sei se é cedo pra perguntar. Outro bom ponto aí, vale a pena, a mulher pergunta, vocês mulheres aqui que estão aqui na live, vocês perguntariam pro cara se ele quer namorar com vocês ou vocês acham que isso tem que partir do homem? Porque hoje em dia... A Ilana tá falando, já pode perguntar. Não, mas eu quero saber, a mulher pergunta também, isso tem que partir do homem, porque hoje em dia as coisas estão bem equilibradas, né? Então, a mulher pode ficar à vontade pra perguntar, né? Então, hoje em dia as coisas estão bem equilibradas, entre aspas. Eu vejo ainda que tem muita mulher que se coloca na posição passiva, que fica esperando a iniciativa do cara, né? Não sei se é Lê Soraya. A respeito do curso, entre em contato comigo no direct, né? Pra gente discutir pra te explicar como que funciona.
E aí a gente te passa direitinho o passo a passo. Todo mundo que tiver dúvida a respeito do curso, entra em contato com a gente no direct. Mas é o seguinte, essa questão de... Eu até me perdi o que eu tava falando. Mas é questão se de... pode perguntar. Se pode perguntar. A mulher se coloca na posição muito passiva de, tipo, esperar que o cara tome iniciativa de tudo e não querer se expor, né? Ela fica na defensiva, pra não falar assim, nossa, que eu tô gostando, que eu tô sufocando, que eu tô indo rápido demais. A mulher sempre fica com esse medo. Mas um dos pontos principais pra uma relação dar certo, que é o que a gente usa muito na relação da gente, é diálogo, gente. É conversar abertamente com o outro. Se você precisa ficar pisando em ovos pra estar ao lado da pessoa, claramente essa pessoa não te deixa confortável. Então você tem que estar confortável para falar o que está sentindo. Então acho que 3 meses, né, é o tempo. Acho que é um tempo bom bastante para você começar a ter esse tipo de conversa com o cara e ver como que ele reage sobre isso. Mas é conversar com jeitinho, né? Não é chegar assim, já como se estivesse impondo, né? Galera, eu sou das antigas, eu tenho 36 anos, daqui a pouco tô com 40, sou meio tiozão. Eu ainda gosto, né, assim, no meu caso específico, tá, gente? Isso aqui não é regra geral pra todo mundo, não. Mas eu ainda acho um movimento, cara, que parte do homem, entendeu? Enfim, eu sou um pouco conservador nesse sentido. Mas nada impede também da mulher chegar e tomar a iniciativa e perguntar. Mas eu acho que tem certas coisas, né, que, pô, nesse caso específico partiria muito do homem. Mas é porque eu sou um cara que vem de outras épocas. Mas eu sei que as coisas estão mudando. Mas eu concordo com o Dario. Eu concordo com a Índia, na verdade. Um beijo. Beijo, Índia. Ela tem participação aí no nosso curso Código da Liberdade. Psicóloga maravilhosa. Sigam a Índia. E o seguinte, eu acredito que Mila, por isso que eu falo que isso é uma coisa muito particular de cada um. Mila, eu não pediria uma pessoa em namoro. Eu não pediria um cara em namoro. Eu deixaria através de atitudes minhas, da minha presença, do estar ali, né, sempre cuidando do outro, demonstrações de que eu estou afim, que estou investindo nesse cara. E aí o cara vai entender esse sinal e se ele quiser também, ele vai tomar essa iniciativa. Mas se você tá super confortável com essa situação, por que não? Não vejo problema. Então vai de cada um, da vibe de cada mulher, de como ela se sente. O importante aqui, meninas, é vocês respeitarem o momento de vocês. Não existe certo ou errado. Existe o que faz sentido pra você. Então busque isso na sua relação. Mas principalmente, acho que o maior erro da mulher é tipo assim, ficar esperando, né, que tudo parta do outro, não fazer nada e ficar criando história, ficar tentando inventar o que será que ele tá pensando, o que será. É muito mais fácil você chegar e perguntar pra pessoa diretamente do que ficar fazendo suposição, né? Do que ficar desvendando a caixa de Pandora, porque você pode estar absolutamente errada e conversar vai fazer você encarar a verdade. Eu acho que muita mulher também não gosta de conversar porque fica com medo de levar um não, de levar um fora. As mulheres não estão acostumadas a lidar com fora igual os homens. Então isso pesa muito pra mulher, ela fica com o ego ferido, ela não quer se expor, mas eu acho que isso é uma coisa bacana. Eu algumas vezes, quando eu tava ficando com a pessoa e eu via que não tava indo pra frente e que a pessoa continuava com aquele status ficando eternamente, eu chamava a pessoa pra conversar. Eu falava, olha, fulano, eu gosto de você, eu acho que a gente tem uma sintonia muito bacana e tal, mas assim, do jeito que tá, não dá. Eu acho assim, eu chamava ele na capa mesmo, falava assim, e aí? Você acha que a gente vai sair desse ponto ou vai continuar assim? E o cara era honesto comigo. E algumas vezes não várias, né? Até porque eu só dei certo com o Dario. Mas algumas vezes o cara virou pra mim e falou assim, cara, eu não tô no momento, eu tô curtindo, eu não quero namorar agora. E tipo, como eu tava interessada em namorar com ele, eu saía fora. Eu não me sentia mal por ter levado um fora. Eu ficava feliz porque o quanto antes você é ciente disso, você não investe seu tempo na pessoa errada. Falou bonito. A Fê Lima aqui, né, a nossa querida aluna Fernanda Lima, tá perguntando aqui, existe uma regra sobre ficar com várias pessoas ou isso te torna uma pessoa sem noção? E aí, o que você acha? Você é solteiro ou solteira e você tá ficando aí com várias pessoas. É falta de respeito? É falta de consideração? Ou faz parte, você é solteiro e solteiro não trai? O que vocês acham? Tem muita gente que aperta na tecla da responsabilidade afetiva, né? A responsabilidade afetiva, ela tá relacionada à transparência. Mas eu acho que você tem que ter transparência com relação
ao que você tá vivendo com a pessoa que você tá. Se você tá solteiro, viva a sua vida de solteiro. Eu acho que a coisa que a mulher tem mais dificuldade é aquela coisa de sempre achar que quando ela tá ficando com um cara é diferente, é especial, e começar a tratar o cara como se ele fosse namorado dela sem ele ser. Então a mulher, muitas vezes, ela tem dificuldade de viver a vida de solteira e curtir e ser livre, né? A nossa cultura nos educou assim, a ficar fazendo projeções, né? E principalmente a gente fica criando essas expectativas com o outro. Então, assim, da mesma forma que os homens podem ficar com quantas mulheres eles quiserem, porque, assim, quando você tá solteiro, é como se você tivesse, como que eu posso dizer, num buffet, sei lá, num rodízio, né? Assim, você escolhe, você come um pouquinho daquela carne, você come sushi, você vai provando, né? O provar é você conhecer essas pessoas, é chamar elas pra sair, é jantar, é se expor, é ficar. Às vezes rola um beijo, algumas pessoas chegam até os finalmente, vai depender da vibe de cada um. Então, assim, à medida que você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo, a partir dos encontros, se aquela pessoa é compatível com você ou não e se ela vale a pena o investimento. Então, assim, se não valer a pena, você deixa estar. Eu acho que o errado não é você ficar com outras pessoas, afinal você é solteira. O errado é você fazer falsas promessas, isso é errado. Você estar com a pessoa e ficar tratando ela como se ela fosse... Não é tratando, né? Porque o tratar bem independe. Porque muitas mulheres falam, nossa, mas ele me tratava tão bem, mas assim, o cara não vai te tratar mal porque ele tá ficando com outras mulheres. Mas assim, é você entender que ele tem o direito de ficar com outras pessoas porque ele tá solteiro. Você também tem o direito. Ele não tem que te dar satisfação porque ele não é seu namorado. Não existe ficando sério, tá? Pra quem perguntar, nunca existiu. Isso é uma balela, isso é a maior mentira que vocês já viveram na vida. E a escolha de você parar de ficar com outras pessoas pra ficar só com uma, mesmo não estando namorando com ela, é uma escolha sua. Então, não exija isso do outro. O outro não tem essa responsabilidade com você. A Cláudia, ela falou uma coisa interessante aqui. Se ele tem medo, ele pede em namoro. Ou seja, se a pessoa tem medo de perder, eu vou dividir com vocês um pouquinho da lógica masculina. O homem que está solteiro, ele provavelmente está ficando com algumas mulheres ao mesmo tempo, né? Ele tem ali o famoso contatinho, ele tem alguns. Só que quando ele conhece uma pessoa especial, ele olha para aquela gaveta de contatinho que ele tem e ele pensa assim, caramba, essa menina aqui, ela é muito diferente, ela é muito acima de tudo que eu tô acostumado atualmente. Que foi assim, o meu caso com a Mila. Eu conheci outras meninas legais, inteligentes, bonitas, tal, tinha um papo legal. Mas quando eu conheci a Mila, era muito diferente. Então, e vamos deixar claro, quando você me conheceu, você ainda ficava com outras pessoas, você tinha seu contatinho. Sim, né? sim. Então, assim, até você decidir que queria só ficar comigo, houve um processo onde você ficava comigo e ainda conversava com seus contatinhos. Sim. Então, existe isso. Tem uma transição, né? Existe a transição, isso não é traição. Então, vamos colocar os pingos nos is. Exatamente. Então, né, todo mundo sabe, né, daquilo que está acostumado a ter. Então, quando você conhece uma pessoa que é muito diferente, que é muito acima da média, da sua própria média, caramba, então você tende a valorizar aquela pessoa e você sabe que aquela pessoa que você conheceu ela é muito rara. Você não está acostumado a conhecer pessoas como aquela. E você vai e toma uma atitude logo, porque você não quer perder algo que é raro. Agora, quando você está com alguém que você não considera tão especial, que você considera que é fácil de encontrar, tipo assim, imagina, eu conheci a Mila. Ela é bonita, gente boa, mas, cara, conheço mais 5 tipo ela, eu não vou dar nenhum tipo de exclusividade pra ela. Não tem nada de impressionante. Exato, por isso que a gente sempre bate muito na tecla, né, porque assim, né, eu tô sempre com a Mila aqui, a gente conversa muito sobre isso, que é de você se tornar uma pessoa interessante, você se tornar uma pessoa, cara, cada vez mais, cara, diferente, cada vez mais rara. Autêntica, né? Você saber expressar sua identidade, isso acontece através do autoconhecimento. O que torna a Mila especial? A Mila especial a minha identidade, é o que eu sou, o meu jeito de falar e tudo, a minha bagagem. Então, assim, muita gente acha que, tipo assim, como se tornar uma mulher interessante? Eu quero ser igual aquela fulana, que ela é inspiração pra mim. Mas é você pegar pontos dentro da sua essência e ressaltar suas qualidades. É basicamente isso. Não é você jogar para conquistar o outro. É você usar a sua melhor versão e isso por si só vai atrair uma pessoa especial para sua vida. A Gabi, a aluna, beijo aí pra Gabi, ela tá perguntando aqui pra gente. Ficar com um que não combina contigo, mas quer algo sério e faz tudo por você, vale? Não mesmo. Escassez total, Gabi.
Não se exponha a isso. Dá seu veredito, amor. Não, a frase já diz, né? Se alguém não combina com você, não precisa nem terminar a frase. Ponto, assim. Se alguém não combina com você, não faz o menor sentido. Corta por ali mesmo. Gente, o fato de ser uma pessoa boa, às vezes as pessoas se apegam muito ao fato, ele dá bem com os meus amigos, a minha família gosta dele, ele é uma pessoa bacana. Eu já conheci pessoas que eram muito bacanas que eu falei assim, poxa, seria um cara massa. Só que não rola. Então, assim, a gente não entende. É uma pessoa que às vezes a gente fala assim, nossa, tem tudo pra dar certo, mas não dá. Esse mais não dá, é o fim, não tem o que fazer. É simplesmente falar, poxa, ele é uma pessoa bacana, ele merece uma pessoa que goste dele genuinamente. Então ficar com pessoas por dó é um desperdício de tempo seu e você tá iludindo a outra pessoa. Então dê a oportunidade dessa pessoa encontrar alguém que esteja conectado com ela, que não é você. Exato. Bem, uma outra pergunta aqui, a gente recebe muito isso, né? A gente fez 1 ano de namoro agora, muita gente achava que era até mais tempo, né, amor? A pessoa, nossa, pensei que fossem 5 anos de relacionamento. Não, a gente completou 1 ano de namoro agora. E as pessoas perguntam, como é que foi a decisão de morar junto, né? Porque é uma decisão complexa, não é uma decisão assim para você tomar de maneira tão louca, assim, no calor da emoção, né? E pior, a gente decidiu morar junto com, sei lá, menos de 2 meses de relacionamento. E eu queria que, sei lá, a Mila falasse um pouquinho disso, né? Como é que foi? Porque eu fui doido de convidar, ela foi doida de aceitar, podia ter dado super errado. Podia demais. Por isso que a gente sempre fala que a gente não é exemplo pra ninguém. Não o casal Darila foi morar junto com 2 meses. Então vou me jogar com esse cara aqui. E o cara é um super louco, então não faça isso. Mas a gente vai dividir a nossa experiência específica. Conta aí, Mila, como é que foi quando esse louco aqui, carioca, cara mais velho, sabe que carioca tem uma fama. Mila de uma cidade pequena, assim, né? Quer dizer, pequena, 160 mil habitantes, mas... Pequena em relação a uma capital. Família dela, assim, cara, relativamente tradicional. O pai dela me chamou pra ter uma conversa ali, né? Me enquadrou. O irmão dela fez um levantamento da minha ficha ali do meu histórico. O meu irmão pegou o CPF do Dario e jogou, acho que na Polícia Federal, pra ver se ele tinha passagem. É mole, velho. Pra ver se ele tinha passagem na polícia. Mas assim, super entendo porque ele estava preocupado. Mas deixa eu contar mais ou menos um pouco do que aconteceu. Mila me fez ir no primeiro encontro de camisa social, lá em Teófilo Otoni. Pra não mostrar a tatuagem. Dario tem o braço tatuado, gente. Tem tatuagem no... Aí tem uma nega aqui, ó, a mulher aqui. É a Mila. Aham. Então assim... O pai dela odeia gente tatuada. Quer dizer, odeia não, mas assim... Odeia não. Meu pai não gosta de tatuagem. Ele não gosta de tatuagem. Ou seja, um cara tatuado ele adora, né? Já imaginam. O pai dela não gosta de tatuagem, detesta flamenguista, e mais o quê? Carioca, pô. E carioca, ele também não gosta de carioca. Era o combo perfeito pra dar errado. Mas deu certo. Eu era o combo da morte pro pai dela e, cara, então foi o que rolou, né? Então assim, o que acontece? A gente se conheceu pelo Instagram, a gente ficou conversando por vários meses, então assim, eu tinha um filtro, eu já tava na fase de desenvolvimento, eu já sabia a pessoa que eu tava... Lógico que a pessoa pode fingir ser uma pessoa que ela não é, mas pela conversa a gente entende quais são as intenções, os sinais que o outro dá, né? Quais são os valores do outro. Então a gente ficou um bom tempo se conhecendo. A gente ficou 1 mês e meio se conhecendo. Então, depois desse 1 mês e meio, a gente marcou em Belo Horizonte de encontrar. Por que em Belo Horizonte? Porque em Belo Horizonte eu queria ficar na casa de uma amiga minha, porque se fosse uma cilada, eu tinha pra onde fugir. Então eu fui esperta. Aí eu falei assim, vou encontrar com ele em Belo Horizonte porque eu tenho amiga lá. Não vou encontrar com ele no Rio porque o Rio é a cidade dele e ele vai querer que eu fique no apartamento dele e eu não quero. Então, fomos pra Belo Horizonte, deu tudo certo, ficamos, deu match e a partir daí a gente não se abandonou mais. A gente sempre manteve contato e tava bem claro pra gente que a gente não ia namorar à distância. Eu já tinha passado por um namoro à distância e eu não queria isso de novo pra mim. Né? Só um parênteses, galera. A gente teve essa conversa no jantar, né? A gente estava lá em BH, saiu pra jantar. E aí ela meio que deixou claro. Cara, sinceramente, você mora no Rio, eu moro em Teófilo Otoni. Galera, Teófilo Otoni é quase fronteira com a Bahia, tá? É bem longe, assim, tipo 17, 15 horas de ônibus, pelo menos. Então era realmente muito longe e ela falou pra mim, cara, não tô a fim de entrar numa relação pra ficar de brincadeirinha, nem nada disso, não vai dar certo. Ela meio que me deu uma afastada, assim, sabe? Ela meio que não sei se ela tava me testando ou ela simplesmente tava assim, cara, não vou dar ideia pra um cara que só tá querendo brincar comigo. E aí, nesse momento,
Cara, eu já vinha conversando com a Mila há mais de um mês. Pô, eu já tava envolvido, assim, com ela emocionalmente. Pessoalmente, achei ela uma mulher muito interessante. E eu me posicionei nesse momento. Eu falei assim, cara, seguinte, eu também não tô afim de brincadeira. Tava 4 anos solteiro, assim, não tava, enfim, né, desesperado, mas também não tava afim de ficar de brincadeirinha. E aí eu falei assim, cara, mas eu também não tô de brincadeira, vamos ver o que acontece. Mas vamos nos jogar, né? Não vamos ficar nos privando de nada. E também não vamos, né, também ser muito inconsequente. Vamos ver o que acontece. Parei de ficar trazendo muita lógica, tentando, falei, vamos ver o que acontece mesmo. E aí deu no que deu. A gente, depois dessa ficada em BH, a gente combinou de se ver a cada 15 dias, né? E a gente ficou indo e voltando. Você ia pro Rio e eu ia pra... Tipo assim, o que acontece? O Dario, nessa conversa que a gente teve, quando eu joguei pra ele que, cara, eu não ia ficar também alimentando o sentimento de uma pessoa de fora, só pra ver como que ele ia reagir com relação a isso, ele se posicionou bem firme, sabe? Ele falou, olha, eu não saí do Rio de Janeiro pra ter uma ficadinha à toa e tal, eu realmente estou interessado. Então ele deixou bem claro que ele queria de verdade, que ele estava disposto. E foi aí que eu vi que ele era firme mesmo. Galera, 15 horas de ônibus. Cara, assim, isso por si só, pensa no teu crush que mora aí no teu bairro, que mora 10 minutos da tua casa e fica inventando desculpa, pô, hoje tá chovendo, tô cansado. Foi exatamente um dos pontos principais que me fizeram ver que ele realmente estava disposto, é porque o Dario, pra quem não sabe, ele deu uma volta ao mundo, ele conhece mais de 50 países, ele ficou, sei lá, 1 ano e meio viajando, dando a volta ao mundo. Ele já vem do mundo corporativo, ele é uma pessoa experiente. Enfim, ele conheceu várias mulheres provavelmente muito bonitas. E ele é carioca do Rio de Janeiro, gente. Carioca no Rio de Janeiro tem muita mulher maravilhosa lá. Então, assim, não é por causa de beleza, ele não ia estar deslumbrado nem impressionado, ele era uma pessoa de bagagem. Então, se ele estava se dando ao trabalho de sair do conforto dele para ir me ver, é porque realmente ele queria. Então, isso é uma coisa que pesou muito pra mim. Porque quantas mulheres que não devia ter no bairro dele que poderia estar dando moral pra ele? Eu falei, cara, se o cara tá investindo em mim é porque ele quer em mim. E eu confiava no meu taco também. Então, assim, a partir disso a gente não afastou mais. A gente combinou de se encontrar de 15 em 15 dias. E ele já planejando tudo. Ele cantando a bola pra eu ir morar com ele. Aí eu falei com ele que eu só ia se eu arrumasse um emprego, porque eu queria ter minha fonte de renda pra não ficar dependendo dele. Ele me ajudou a encontrar esse emprego. E assim foi. E mudamos e cá estamos. Exatamente. Resumo da ópera, galera, assim, não tem caminho certo ou caminho errado, assim, cara. É o que a gente falou aqui no começo da nossa conversa. Pra gente deu certo. A gente foi louco? Sim e não. Por quê? Quando você é uma pessoa que você tem um julgamento, né, você tem um filtro de exigência alto, cara, você avalia, você toma os cuidados. A menina falou ali, mas tem abusador que viaja de um estado pro outro. Sim, claro que tem. Sim, com certeza. Mas não foi só o fato de eu ter ido do Rio de Janeiro para Minas que fez com que ela se envolvesse comigo. Vários caras poderiam sair até de outro país para conhecer a Mila ou para conhecer você que tá aí. Isso foi uma soma de fatores. Eu tava conversando com a Mila durante um ano, durante um mês e meio. Todos os dias, muito presente. Eu senti, assim, gente, pelo papo, você vê a energia da pessoa, né? Não era um papo com teor sexual, não era um papo com teor, sabe, quero te pegar, coisa desse tipo. Era um papo mais sério, né? Não era aquela conversa, oi, tudo bem? Tá vestindo o quê? Pô, tá sozinho em casa? Qual a cor da sua calcinha? Não era tipo isso, assim, entendeu? A gente tava trocando altas ideias sobre tudo, sobre vida, sobre, no nosso caso, marketing digital, produção de conteúdo, sobre carreira, sobre viagem, sobre um monte de coisa, sabe? Então, você vê a energia da pessoa, a gente já tinha alguns amigos em comum. Então, galera, tudo é um processo. E quando eu conheci a Mila, a Mila é uma garota que tem uma mentalidade, vocês conhecem um pouquinho dela, né? Quem acompanha e quem segue. Ela já tinha esse papo antes bacana. A Mila é uma garota que, gosta de leitura. Ela já falava disso no Instagram dela, então eu já tinha visto vários IGTVs dela falando sobre livros, sobre literatura. A Mila, quem não sabe, ela é formada em engenharia civil. Eu sou engenheira, gente. Vocês acham que eu tô aqui só brincando, mas eu tenho formação. Então, assim, uma garota que se esforçou e tal. Então,
tudo isso combinado chamou minha atenção, tá? Ela brinca comigo, Dari, mas você já viajou o mundo todo, 50 países, já conheceu um monte de mulher, o que você foi ver aqui em mim, que tava em Toffolo, Otônia, assim, cara, fui ver 1000 coisas, cara, nela, né? Principalmente, né, a personalidade, enfim, a alegria, o carisma, tudo isso. Então, não tem essa, né? Conheceu um monte de gente. Ela foi especial naquele momento, e cá estamos. Então, a Marina perguntou, beijo, minhas alunas todas presentes, maravilhosas. Ela perguntou como que eu sabia o limite de ficar ficando sem compromisso com o Dario até o pedido e coisa do tipo. Eu não tenho muito a regra de tempo, nem nada do tipo. Eu sou mais com a atitude do cara, sabe? Como que ele tá me tratando, como ele tá se posicionando, se a vibe tá boa. Porque muitas vezes eu vejo que a mulherada se preocupa muito em oficializar a relação e perde a parte de avaliar o cara também. A mulher se coloca na posição de ser escolhida. Mas o Dario não tava só me escolhendo, eu também tava escolhendo o Dario. Não era o Dario, eu não tava assim, por favor, Dario, me escolhe, me leva pra sua casa. Eu não tava assim. Eu me cuidava, eu sabia do meu valor. Eu não tava nesse tipo de posição de pedir piedade para que ele me assumisse, entende? Era uma coisa que eu também tava contribuindo com isso. Então, eu não tenho muito esse negócio de, tem que ser com 1 mês, com 3 meses. Não tem uma regra. É mais de sintonia do casal. Se fosse outras pessoas, eu já fiquei mais tempo com outras pessoas e não rolou nada. Entende? Já conversei, já encontrei várias vezes, não rolou nada. Com o Dario foi rápido. Então não tem uma receita de bolo pra isso. É a vibe do casal. É como que o casal tá sintonizado. Eu e Dario, a gente tava na mesma página. É uma das coisas que me chamou muita atenção do Dario. Eu falo muito pra vocês. Essa questão do Instagram, o Instagram vende você pro mundo. E a gente se conheceu pelo Instagram. Então, quando eu entrei no Instagram do Dario, quando eu vi que ele me seguiu, eu já vi lá. Deu a volta ao mundo, 50 países, trabalhei nas empresas tal e não sei o que. Eu vi que era uma pessoa bem sucedida, assim, de bagagem, sabe? Uma pessoa que gostava de ter novas experiências. E uma das coisas que eu queria pra mim, que eu falo sempre pra vocês, saiba o tipo de pessoa que você quer ter ao seu lado, porque eu tinha muito desenhado o tipo de cara que eu queria pra mim. E quando eu vi o Dario, eu falei assim, poxa, esse cara era um cara que seria bacana dar certo. Eu já queria sair da minha cidade, então foi mais uma motivação. Então tudo se encaixou da maneira que eu estava projetando pra mim. O Dario caiu como uma luva e cá estou. Então assim, o fato dele viajar, eu pensava, poxa, eu gosto muito de viajar, então namorar com uma pessoa que gosta de viajar também vai ser bacana, porque a gente vai conseguir se realizar junto. Então é tudo isso, é o conjunto de fatores que você tem que unir, ver quais são os seus critérios para ver até onde ir com aquela pessoa, como que aquela pessoa está sendo recíproca com você. Pra vocês terem ideia, o Dario me mandava mensagem todo dia, a gente conversava sempre, a gente estava sempre junto, ele se preocupava comigo nas mínimas coisas, né? Teve um dia até que eu passei mal e ele me fez companhia, eu tava no banheiro passando mal. Não vou entrar em detalhes, mas ele ficou no celular comigo me dando apoio. Tipo assim, lá do Rio de Janeiro, a gente tava ficando, ele tava num barzinho. Tava num barzinho depois de um evento. E aí eu fui pro estacionamento, porque assim, a galera pra conversar comigo, velho. Tipo assim, ele saiu da mesa e foi conversar comigo no estacionamento porque eu tava passando mal, porque eu tinha comido uma comida que, tipo assim, eu tava com o estômago ruim. E ele ficou conversando comigo, me dando um apoio, porque eu morava sozinha. Então, porra, essas mínimas coisas vão conquistando a gente, porque a gente sabe diferenciar a pessoa que vale a pena investir, né? E é muito no detalhe, galera, porque assim, o cara mandou flores, o cara comprou uma passagem pra gente viajar, isso é tudo muito fácil. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de recurso, o cara consegue comprar uma passagem para as Ilhas Maldivas com você. Então assim, impressionar com grana, cara, muita gente consegue fazer. Agora, esse ponto que a Mila tocou, que era uma coisa que ela acho que nunca nem falou pra mim diretamente, estou descobrindo aqui agora, né? Esse lance do detalhe, né? Do cuidado, eu não sabia que ela tinha valorizado tanto essa questão do dia dela estar passando mal, nem me liguei, agora que eu tô vendo, mas ela falando agora pra mim, eu tô vendo, realmente, isso é cuidado, isso é preocupação, isso é carinho. Então, esses mínimos detalhes são as mínimas coisas que ele me conquista, tipo o presente do Kindle. Ele sabia pra mim o quanto era importante o Kindle. Eu vivia falando disso e ele me deu o Kindle, sabe? Não é porque um Kindle é um presente físico, mas é porque a pessoa, ela tá notando nos mínimos detalhes. A escolha do restaurante, a primeira vez que a gente saiu, ele me levou no restaurante de sushi.
porque eu falei que eu gostava de sushi, era a minha comida favorita. Então a gente já foi construindo isso e ele sempre assim, assertivo nos mínimos detalhes, que demonstrava que ele prestava atenção em mim e não queria só me pegar por pegar, entende? A gente, né, eu converso isso muito com os meus amigos, né, bem, como eu falei, é uma galera mais velha, então também tem diferença quando você tá lidando com um cara, às vezes, de 19, 20 anos e um cara de, sei lá, 30, 30 e pouco. Não que idade seja determinante, tá? Tem muito cara de 40, 50 aí que age como menino e o contrário também. Exatamente. Mas, falando mais da minha galera que eu converso, a gente sempre tenta ter o cuidado, assim, cara, sei lá, você vai sair com uma menina, pô, você vai decidir na hora, em cima da hora, qual o restaurante. Aí chega lá, tem fila, aí começa a chover, aí, pô, o clima tá ruim do restaurante, não tá legal. Então, assim, por que o cara, né, não se preocupa antes de fazer uma reserva num restaurante legal, pô, ele vai te levar pra comer uma massa, tomar um vinho, pô, não vai ter que esperar na fila. Então, todos esses cuidados, você já vai vendo desde o primeiro encontro. Então não adianta ficar namorando 5 anos com a pessoa e reclamar lá na frente. Ele é preguiçoso, ele é nunca preguiçoso, fez nada. ele não cuida de mim, ele não me nunca valoriza. agrada. Pois é, então assim, no primeiro encontro você já consegue ver se o cara tá tomando cuidado, se ele tem esse tipo de sensibilidade, de atenção aos pequenos detalhes. Pô, se o cara já se preocupou em escolher um restaurante legal, de fazer uma reserva, pô, ele chega lá no cardápio, ele já até viu o cardápio na internet antes, já tem uma sugestão de vinho, pô, aquele cara de atitude mesmo, sabe? Que, né, a gente tanto fala que tá em falta aí. Então, procura no detalhe. E outra coisa que eu queria falar com vocês, principalmente que eu tô vendo a mulherada falar assim, nossa, isso é raro, nossa, eu não ganho nada, eu só ganho desprezo, nossa, isso nunca aconteceu comigo, tarará, tererê. Gente, o Dario não é o único homem do mundo, o Dario não é um cara perfeito, eu queria deixar bem claro aqui. Essa live não é pra ficar falando assim, nossa, como o nosso relacionamento é incrível. Essa live é pra inspirar vocês de que assim como eu consegui construir um relacionamento saudável. E outra coisa, o Dario não estava para me servir. Tem reciprocidade. Eu também faço coisas por ele, eu agrado ele, nas mínimas coisas também. Então, assim, a gente tá sempre um fazendo pelo outro, um torcendo pelo outro. E o que eu quero trazer aqui, principalmente através dessa live, é a mentalidade de que vocês, né, de que vocês podem conquistar isso na vida de vocês, né? Sempre, sempre, sempre. Não pensa com mente de escassez. Não é porque deu errado no passado que vai dar errado sempre. A gente tem que se expor. Mas pra gente se expor de maneira mais assertiva às pessoas, a gente tem que ter filtro. E esse filtro vem quando a gente começa a investir na gente. Quando a gente investe em quem a gente é e quando a gente consegue definir o tipo de cara que vale a pena a nossa entrega. Boa. E outro ponto, galera, assim, né, deixa eu fazer agora aqui a inversão, né, porque tá parecendo que eu sou um cara, pô, ultra master legal, pô, eu virei a versão, né, carioca do Rodrigo Hilbert. Galera, não é isso, tá? Eu já fui o embuste de uma galera. Se tiverem algumas meninas aqui ouvindo esse bate-papo, que me conheceram no passado, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos atrás, vão estar assim, nossa, esse cara é muito mentiroso. Não é. É porque, assim, as pessoas passam por um processo de evolução. Eu já fui muito babaca, já fui muito escroto, eu já tomei uns feedbacks, assim, eu tenho umas mensagens antigas no meu celular, assim, de, sei lá, 2, 3 anos atrás, assim, sabe? Que, putz, vocês não imaginam, vocês vão falar assim, cara, Dario, você é o cara mais babaca do mundo, muito escroto, assim. Mas as pessoas se transformam, as pessoas amadurecem. Claro, quando elas querem, quando elas têm interesse. Esse processo evolutivo, ele é muito particular, ele é muito pessoal e é uma decisão. Eu decido, é no presente mesmo, a cada dia tentar ser um pouco melhor. Eu já fui muito escroto, galera. Eu posso fazer uma live com vocês aqui, com a Mila, só de situações babacas, assim, escrotas que eu já fui na vida, tá? Sim, deve ter muita mulher que tem trauma do Dario, entende? E muita mulher que tá mais revoltada ainda porque por causa da gente se posicionar da maneira que a gente se posiciona. Mas o ponto principal é que, eu sempre falo isso com vocês, às vezes o seu ex abusivo é o amor, às vezes não, isso vai acontecer, é o amor real da vida de alguém, é a pessoa incrível de alguém lá no futuro, porque assim como você evolui, o seu ex-abusivo também evolui, graças a Deus, ele tem a oportunidade de crescer e fazer diferente, né, as pessoas mudam sim, e principalmente, né, não são só os homens que são abusivos. Eu postei um vídeo recentemente falando sobre isso. Nós, mulheres, também temos várias
atitudes que a gente normaliza como, é só ciúme, é só cuidado, mas que é abusiva também, que é controladora. Então, várias coisas no meu relacionamento anterior, eu reconheço que eu fiz de errado e eu reconheço que eu passei do limite. Então, assim, existe parcela de culpa mútua, tá? Não tô falando que isso, independente da situação, mas assim, a gente contribui para manter um relacionamento abusivo também. Então, temos que ter consciência nisso. E outra coisa, nem sempre quando o relacionamento tem uma crise, né, toda relação ela tem renúncia. Nem sempre quando o relacionamento está em crise quer dizer que o cara é um embuste, que tem que acabar, que tem que terminar. Não, a gente tem que saber avaliar se vale a pena continuar investindo nessa relação, como você está se sentindo. Isso é tudo uma coisa muito pessoal, assim como lidar com traição. Cada experiência de cada casal é uma página. Tem gente que consegue lidar bem com relacionamento à distância, tem gente que não tá. Tudo vai depender, principalmente, da reciprocidade e da disposição do casal. Vocês dois estão dispostos a fazer dar certo? Vocês dois estão construindo a relação juntos? Então, assim, é isso que você tem que se perguntar. Da mesma maneira que você quer reconciliar com essa pessoa, ela também quer fazer isso por você? Porque aí, sim, vale a pena continuar, vale a pena tentar mais uma vez, vale a pena crescer junto, porque senão não faz sentido. Relacionamento é uma associação, a gente associa por interesse. Eu me associei com o Dario porque ele me proporciona coisas e eu proporciono coisas para ele que são favoráveis para nós dois. A troca é positiva. Então, da mesma maneira que eu trago coisa boa para a vida dele, ele traz coisa boa para minha vida. Não é ele que é a razão da minha felicidade, mas ele contribui para isso. Então a gente tem que entender exatamente isso e ver isso e filtrar isso para a nossa relação, para a realidade que a gente vive. O seu relacionamento te proporciona isso? Ou ele só te suga? Ou ele só te bota para baixo? Aí você tem que colocar na balança defeitos e qualidades. Todo mundo tem defeito e qualidade. Dario tem defeito, Mila tem defeito, todo mundo tem defeito. Não tem esse que é 100%, mas a gente tem que pôr na balança. Quais são os seus critérios, quais são os seus limites e averiguar. Pessoal, a live vai ficar salva, assim, tá? Algumas pessoas estão perguntando, mas assim, eu fiz questão de dividir esse depoimento com vocês. Eu até brinco, né, que essa viagem de volta ao mundo que eu fiz foi uma espécie de terapia, porque eu passei esse 1 ano e meio praticamente viajando por aí, sozinho. Então, assim, tinha dias que eu ficava literalmente sem falar com praticamente ninguém, só refletindo, assim, sei lá, dirigindo ou pegando o ônibus durante 15 horas, 18 horas sem ninguém quase. Então, pensando muito na vida, né, tanto em termos profissionais, em termos pessoais, nas cagadas que eu já fiz, a pessoa que eu queria ser, né, o homem que eu queria me transformar. Então tudo isso foi um processo muito profundo de evolução. Então é muito importante. O cara que já foi, né, então assim, a gente falou isso, mas vale a pena repetir. O cara que foi babaca lá atrás, ou se você foi babaca com alguém lá atrás, cara, isso não é uma sentença pro resto da vida não, tá? As pessoas mudam. Só que uma coisa é a pessoa falar que mudou. Tá? Vale a pena fazer essa observação. Outra coisa é a pessoa, cara, tá num esforço permanente e diário de se lapidar uma versão melhor de si mesma. Então, é todo dia. Eu não virei um cara melhor. Eu tô virando um cara melhor. Todo dia. Passo por vários perrengues aqui, não é fácil. Volta e meia dou uma bambeada também, a Mila também, a gente vacila, mas é construção diária, cara. Então, tenha isso em mente, tá? Que as pessoas podem evoluir se elas quiserem muito. Tá, a Fernanda tá perguntando, e se o cara não for assim? Cara, você tem que entender qual tipo de cara que é compatível com você. Qual tipo de cara que você quer ter num relacionamento. Como que é essa relação saudável que você deseja? Qual é essa referência? Você tem que ter uma referência saudável, mas você tem que trazer isso para a sua realidade, para a sua essência e para a sua identidade. Porque, por exemplo, características do Dario que me atraíram a ele, pode ser que não atraia você. Então tem gente que gosta de viajar, tem gente que não gosta, tem gente que é mais caseiro, tem gente que gosta de balada, tem gente que gosta de beber, tem gente que fuma, tem gente que tem cachorro. Então assim, você tem que pensar nesses mínimos detalhes. Primeiro você pensa em você, que eu vejo que tem muita mulher preocupada em achar o cara. Mas primeiro você tem que se achar. Você se achou? Você sabe quem você é? Quais são as coisas importantes para sua vida? Uma vez que você definiu isso, você vai conseguir identificar quais as características o cara tem que ter para conviver bem com você. E é isso que você tem que buscar. Porque na hora que você estiver conhecendo alguém, ficando com alguém, você vai conseguir ver com os sinais que ele vai te dando se ele vai poder te proporcionar esse tipo de relação que você almeja. Boa. Vamos lá. Deixei aqui uma bomba aqui, né? Deixa eu só lembrar pra galera que a gente não falou, né?
Então, galera, é o seguinte, pra quem não sabe, eu lancei recentemente o meu livro aí, O Melhor de Mim. Ele tá disponível no link da bio pra você adquirir. Custa R$ 24,90 lá na Amazon. E assim, foi um livro que eu fiz com o intuito de ajudar vocês nessa questão de desenvolvimento da mulher, do crescimento pessoal, da mudança de mentalidade, para vocês pararem de pensar em escassez, para que vocês consigam gerar mudança de fato. Porque tudo começa da gente. Não é você procurar lá fora. Você tem que mudar em você para você se tornar a sua melhor versão. E o relacionamento que você vai ter é consequência de como você lida na sua vida. Então não perde a oportunidade e adquire o seu para leitura. Bomba, galera! Quero a opinião de todo mundo agora e quero ouvir a opinião da Mila também, né? A Carol tá perguntando qual livro. É o livro O Melhor de Mim e tá disponível no link da bio, tá, Carol? E a Mila hoje, ela apareceu, foi ranqueada, né, entre as top vendedoras de livro da Amazon. Depois de poucos livros, já tá vendendo pra cacete, parabéns. O livro, ele é um livro digital, ele não é um livro físico, então você adquire ele pela Amazon e faz a leitura pelo Kindle ou pelo aplicativo do próprio computador, tá? É e-book mesmo, é e-book pra Kindle, Clau. Vocês adquirem no link da bio. O nome é O Melhor de Mim. O link tá disponível na bio. Beleza, galera, responde aí essa bomba. Existe algum cenário em que traição seja perdoável? Traição, dá pra perdoar em algum contexto? Sim ou não? Vou esperar vocês responderem, quero saber a opinião da Mila. Eu sei que isso é polêmico. Geralmente quando levanta isso aí pra mulherada é só pedrada, mas a gente sabe que tem casos e casos, então quero ouvir a opinião de vocês. Traição é perdoável? Sim, não, depende. A Crislene falou sim, Dioneide falou não, Adriano depende, depende de cada um, uai. Até que tá me surpreendendo. Ó. Não dá pra perdoar, não dá, a Diniz. Enfim, gente, o que eu acho? Eu sou da galera do depende. Depende da circunstância, depende da realidade do casal, do momento do casal, da fase que vocês estão vivendo. Eu acho que não é uma coisa que você pode cravar do tipo não ou sim, não é uma resposta simples assim, porque um relacionamento envolve muita coisa, né? Que vai além do gostar, né? Vai da convivência, da bagagem, da experiência de cada um. Então, da circunstância que aconteceu. Não tô falando que a traição é justificável, mas cada um coloca o peso de cada coisa. E essa decisão de seguir em frente de reconciliação vai de como a pessoa vai lidar com essa traição. Para algumas pessoas, traição é o fim. Para outras pessoas, elas conseguem lidar e continuar a convivência. E tem relacionamentos, inclusive, que se tornam melhores depois de uma relação. Às vezes o relacionamento estava morno, igual eu falei hoje na sequência de stories, mas aí o fato de descobrir uma traição abalou tanto que eles viram que eles estavam precisando de um impacto. Não que isso seja, né, legal e tal, mas às vezes o que era para destruir a relação acabou fortalecendo. Então vai depender de cada casal, de cada momento. Eu sou da galera depende. Então vou deixar a pergunta mais difícil agora. Dá pra perdoar a mesma pessoa mais de uma vez? O cara foi lá, ele te traiu, você perdoou por conta das circunstâncias, por questão da família, questão dos filhos e tal. O cara se mostrou arrependido e aí ficou tudo certo, a relação foi se reconstruindo, né, de maneira bastante cuidadosa e aí o cara, foi lá e te traiu de novo. O mesmo cara. Dá pra perdoar 2 vezes? Ficou mais difícil, hein? Ficou mais difícil. Eu acredito que quanto mais... Vamos aqui, Lisandra aí é peso, né? A Daiane falou que não, bagagem, Giovana falou que não, Gabriela não, Lisandra não. A Carla falou, não, 2 vezes é demais, né? Então, já vi que uma vez depende, 2 vezes não, né, galera? 2 vezes o raio no meu... demais. Aí já é sacanagem. Porque assim, é como se ele estivesse testando você. Cada vez que ele vacila com você e você perdoa, você vai diminuindo seu valor pra ele. E ele vai diminuindo o respeito por você. Ele fala, poxa, fiz errado. Ela ficou de boa, ela não reagiu assim. Eu vi que pra ela é mais importante a relação do que ela consegue lidar com isso. Então eu não vou, né, ficar pisando em ovos e vou deixar acontecer e qualquer coisa eu peço desculpa de novo. Eu tô vendo que as meninas estão bem unânimes aqui, né? Todo mundo, praticamente 99%, está falando que não.
Mas a gente vê que no dia a dia, né, existem muitos casos do contrário, né? O cara trai uma, trai duas, trai três. Volta e meia no Darila Responde no domingo, chega perguntando na caixinha aqui da Mila. Mila, Dario, meu namorado me traiu 5 vezes, 10 vezes, não consigo terminar, o que fazer? E aí, né? Complicado também, né? Isso aí provavelmente é um quadro mais complexo. De dependência, né? Da mulher. Não só de dependência, gente, envolve muita coisa. Por isso que eu falo que não tem como você cravar uma coisa como certa ou errada, porque você tem que ver tudo, toda a bagagem do relacionamento, a realidade que a mulher vive. Tem muita mulher que é dependente financeiramente do cara. Então, às vezes, ela nem tem sentimento pelo cara, mas ela tem que se manter naquela relação porque ela não tem como se sustentar. Então, ela tá refém daquilo lá. Uma das coisas que eu bato na tecla constantemente no meu curso para as minhas alunas é independência financeira. Porque independência financeira não é para você ser autoritário e falar que eu pago minhas contas. Não é sobre isso. É sobre você ter o poder de escolha, de decisão na sua vida, para você não se tornar refém do outro. Sabe? É justamente por isso. Então existe essa questão da dependência financeira, da dependência emocional. Existem várias situações que vão pesando para a mulher, da questão do filho, né? Tem muita mulher que coloca na ponta do lápis a convivência do filho com o pai, né? Tudo isso, a família, a convivência que ela tem com a família do cara. A vergonha da exposição. A vergonha da exposição. Porque as pessoas vão perguntar, e aí, terminou por quê? Nossa, acabou o casamento? Vai divorciar? Nossa, pensei que vocês eram felizes. Então tem várias coisas por trás disso, né? Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar o exercício da empatia, porque é muito fácil de fora você julgar, nossa, que trouxa, aquela mulher otária lá, ó, sabe que o cara trai? Igual o caso da Gabi Brandt, que a gente discutiu recentemente lá no IGTV, né? A gente não pode cravar alguma coisa, né? Porque você tá vendo com a sua visão e de fora. E quando a gente tá na situação, aí o buraco é mais embaixo, né? Quando a gente tá passando pela fase difícil, aí é que a coisa aperta. Boa. Ó, a galera aqui tá bem, o pessoal tá concordando, né? Então, as pessoas entenderam que, né, trair uma vez é muito difícil, mas depende, tem que avaliar mais de uma vez. Pô, não tem como perdoar, mas que também depende aí de todo o cenário, né? Resumindo, tudo depende, né, galera? Não tudo tem... depende, gente. Tudo que eu respondo pra vocês aqui é a minha percepção de vida e é uma opinião. Pode ser que no seu caso seja um ponto fora da curva. Entende? Agora, o que eu acho irresponsável pra vocês é vocês acreditarem fielmente em pontos fora da curva, viverem numa ilusão e investirem em coisas que são assim, a probabilidade de dar certo é muito vaga, né? Sem ter expectativa nenhuma. E galera, existem alguns estudos científicos, né? O Pedro Calabres, ele é um cara muito bom, inclusive sigam o canal dele no YouTube. Ele fala muito sobre essa parte de, né, neurociência, de comportamentos e tudo mais. E um dos vídeos dele ele explica, né? Ele fala que tem pesquisas que apontam que uma pessoa que já traiu no passado, ela tem uma chance muito maior de voltar a repetir esse comportamento, de 4, 5, 6 vezes mais do que outra pessoa que, enfim, né, não tem esse tipo de atitude. Então, muita atenção quando alguém falar que, eu vou mudar, eu tô arrependido. 98% dos caras que falam que estão arrependidos... Fala o que você quer ouvir. Não, eles falam porque foram pegos. Eu não conheço nenhum, e olha que eu tenho bastante amigo, e eu tenho bastante amigo sem vergonha que tá fazendo serviço sem nota por aí. Vários amigos, eles traem de maneira, assim, sucessiva, de maneira sistemática, e eles não demonstram qualquer tipo de arrependimento. E eles traem com as seguintes justificativas. Cara, eu faço isso para manter meu relacionamento saudável, eu faço isso porque eu tô há muito tempo com a minha esposa e aí é complicado, eu faço isso porque não deu para segurar. Então, assim, justificativa tem a rodo, tá? Mas, cuidado, porque quando o cara demonstrar arrependimento é porque geralmente ele foi pego. Você pegou uma mensagem ou você pegou ele no flagra e aí ele vai demonstrar arrependimento. Eu tô pra ver, né, tá pra nascer o cara que de maneira proativa vai cometer um deslize ou vai trair a esposa e vai chegar pra ela depois e vai falar, olha amor, andei refletindo aqui, fiz uma coisa errada com você. Isso não existe. A Mariane, ela tá perguntando sobre mentiras no relacionamento. O que você acha sobre mentiras no relacionamento, amor? O cara que é mentiroso, como lidar com a relação? Tem como construir algo bacana com a pessoa que mente com facilidade? Cara, mentira em qualquer circunstância da vida, ela não ajuda em nada, né? Seja profissional, pessoal, a mentira, não existe um cenário em que a mentira possa ajudar. Ela só vai minando o relacionamento, seja ele de qual natureza for.
A questão é que muitas vezes o cara mente e ele não é pego. E aí o relacionamento vai indo bem, entre aspas, né? O problema é que uma hora, né, não existe crime perfeito. E o problema do cara que trai, galera, é o seguinte: na maioria das vezes em que ele trai, ele não é pego. Então isso vai criando uma espécie de incentivo, né, dentro do cérebro dele, que é assim, olha, eu fiz uma vez, é que nem o cara que rouba, né, o político. Ele rouba uma vez, não dá nada, duas, não dá nada. Então ele entende que vale a pena arriscar, porque provavelmente ele não vai ser punido. Né, de vez em quando dá ruim, né? Mas por isso que uma pessoa que já está acostumada a trair no passado, por isso que é tão difícil ela mudar esse comportamento, porque existe a recorrência, entendeu? Então é tipo um jogo de azar, né? Tipo ali, olha, pô, quantos por cento de chance tem de dar merda? Ah, 10%. Ah, então vou arriscar, tá valendo. E vai lá e trai, e geralmente ninguém fica sabendo, né? A verdade é essa. Exatamente. Gente, estamos chegando no final aqui da live. Queria reforçar mais uma vez que o livro está disponível, né? O Melhor de Mim, lá na Amazon. Para você ter acesso, é só clicar no link da bio. Qualquer coisa me chama no direct que eu te mando o link. Mas é uma ótima oportunidade por um preço super acessível, né, amor? Para se desenvolver e começar a sua própria jornada, tá? Tem um passo a passo, um guia para você se tornar a sua melhor versão. E eu espero que vocês consigam, né, investir em vocês em primeiro lugar. Uma das discussões mais frequentes aqui que a gente trouxe para essa live é a questão de você olhar para você, investir em você, para você se tornar essa mulher incrível, não pelo outro, mas por você, e isso vai impactar positivamente na sua relação. É isso aí, galera. Obrigado por quem participou e até breve. Vamos tirar o print. Galera. Tira um print aí. Da live para vocês marcarem a gente. Marca eu e Dario. A camisa toda amarrotada. A camisa amarrotada, gente. Tirasse. Aí. Acho que deu, né? Pois é, gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Galera que tá com dúvida a respeito do curso, entre em contato com a gente no direct. A respeito do livro também, a gente traz todas as informações. E para as meninas, as nossas alunas aí, amanhã tem nosso encontro aí, que a gente tem um encontro... A gente tem um encontro semanal aí com as nossas alunas. Temos um perfil exclusivo, privado, para as alunas, né? Então, se você quer fazer parte da nossa comunidade, as meninas estão aqui ao vivo com a gente. Pode perguntar para elas, a Mariana, a Marina, Fernanda, Gabi. Tem um monte de aluna aqui ao vivo com a gente. E a intenção é que a gente se una e a união faz a força e faz a vida da gente mudar. Em breve teremos eventos presenciais para as alunas também e eu quero ver vocês lá, tá bom? Um beijinho. Valeu, galera. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite.